Então, vamos começar mais uma aula dominical, escola dominical. Hoje é a lição número 5, hoje é 29 de janeiro de 2015, ou 2023. Primeiramente, vou falar com os irmãos. Esses 3 paletas aqui, ele vai estar representando crer, obedecer e santificação. Sempre a gente temos que estar os 3 num só. Se tiver só um, o outro não vai funcionar. A santificação, para ter santificação, tem que ser os 3 juntos. E tem que crer e obedecer. Se não crer e obedecer, não tem como se santificar. E no momento em que você crer, obedecer e se santificar, aí vai acontecer uma coisa na sua vida, na vida daquele que fazer essas 3 coisas, perante Deus ele vai estar assim, vai estar em pé. Isso não quer, é o ventilador, vai estar assim na vida de Deus. Então, o que quer dizer aqui? Que o palito vai representar a ação humana, crer no melhor, obedecer no Evangelho, santificação no Espírito Santo. Se eu crer, logo eu vou obedecer e logo eu vou estar em comunhão com Deus. Deus é isso que Ele quer de nós, cada um de nós, que sejamos gratos a Ele, que estejamos sempre presentes com Ele. Aí vai estar aqui, a primeira condição para receber o batismo do Espírito Santo é passar pela experiência de salvação, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho, Marcos 1,15, pois sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento é fé, e fé deve apresentar frutos dignos, 1 João 5, 2 a 4. E finalmente, a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém virá a Deus, Hebreus 12, 14. Digamos que eu pego o balão, encho ele, aí ao encher ele, eu dou um jeito de dobrar o bico, sem dar um nó. O que quer dizer aí? Quer dizer o seguinte: eu dobrei o bico, mas não deu um nó. Eu dobrei o bico, mas não deu nó. Então, quer dizer que dizemos que esse balão está amarrado, está sem esse nó, está normal. Quer dizer que, para que as pessoas, dizemos que o balão está normal, porque para ele ficar cheio, tinha que dar um nó. O corpo representa uma pessoa normal, uma pessoa humana, que está andando nos caminhos de Deus, certinho. Aí, aquele bico, como está normal, representa que as pessoas vão ver alguma coisa diferente nele. Falar, poxa, mas isso não está certo, isso está anormal. Quer dizer que são as coisas que Deus envia para ele, Deus mostra para ele. Uma coisa diferente que a pessoa enxerga uma pessoa que está com Deus. Fala, rapaz, esse cara é de Deus mesmo, esse cara tem unção. Quer dizer, é isso aí que quer dizer. Então a gente devemos estar sempre unidos, sempre nas coisas de Deus, sempre meditando no de melhor para Deus, para chegarmos a Ele. Se a gente não estiver diferente, então alguma coisa está errada. Porque quando a pessoa que não está seguindo a Deus vê e fala, rapaz, eu senti uma coisa diferente em você, alguma coisa você me chamou a atenção, quer dizer, é Deus que está mostrando, é Deus que está fazendo esse mover nessa pessoa, que a gente não faz, é Deus quem faz. E
E aqui para esse vai estar aqui, ó. Na unção do Espírito Santo, a pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação devidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou que acontecera em Marcos 16, 18. Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável a missão da igreja nestes dias. E dizemos também que aqui eu tenho um avião. Primeiramente, antes de eu falar do avião, eu vou dizer para vocês, um pássaro, para voar, se ele tiver com a asa, ele vai voar? Não vai. Um pássaro não voa com a asa, tem que ter as duas. Bem assim esse avião. Esse avião aqui vai representar uma pessoa também. Uma pessoa que está sempre em Deus em seu caminho. E essa pessoa, para estar com Deus sempre em seus caminhos, ele vai ter que ter duas coisas: a palavra de Deus e a oração. Um avião sem uma asa voa? Não voa. Um crente, se ele disser que é crente, mas se ele tiver oração, mas não tiver a palavra, lendo a palavra, ele vai sair do lugar? Não vai. Ele tem que ter os dois. E ele tendo os dois, praticando os dois, automaticamente ele vai ter comunhão com outro irmão. É automático, isso é automático. Teve oração, passou a ler a Bíblia, é automático, ele vai ter comunhão com qualquer um. Isso é automático. Então quer dizer, aí ele tendo oração e lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, ele vai ter então automaticamente comunhão com Deus. Igual um avião, se você for jogar ele, avião de papel, ele vai ficar um tempo voando, mas depois ele desce. Assim é a gente crente, ele vai ter comunhão com Deus, mas vai chegar um momento que nas aflições ele vai querer dar uma queda, mas sempre ele vai meditar em Deus para rapaz, Senhor, vem me abençoar, vem me dar força, e de repente Deus sustenta ele e fala, não, vou dar sustento para ele, vai sustentar ele, porque ele está lembrando de mim. Então nas suas dificuldades, você orar, pedir a Deus, lendo a palavra, Deus vai te abençoar, Deus não vai deixar você abaixar, mas sempre você vai ficar acima, porque Deus é a sua direção, Deus vai estar guiando você, por onde você estiver, você vai ter comunhão com Deus, é assim que a gente devemos ter. Aí para essa palavra aí, por essa dinâmica vai estar aqui, ó, aqui, ó, o avivamento espiritual da igreja apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas: a espiritual, piedade, palavra e oração. Essa é a primeira, oração. Você tendo oração, você vai ter piedade, você vai ter como ajudar as pessoas. Isso é a primeira coisa, né? E a segunda é a social, é a comunhão, suprir carência. Que mesmo você ajudando as pessoas, mesmo você às vezes ganhando pouco, Deus vai te fazer com que Deus vai suprir suas necessidades. É isso que Ele faz em cada um de nós. Ah, mas Senhor, mas está pouco. Não. Ora, Deus vai multiplicar, sem você ver. Você vai falar, rapaz, mas parece que estava pouco, não parece que estava pouco, mas ainda tem isso aqui ainda. É Deus que faz, basta crer. Você crendo, orando, entregando nele, tudo é dele. Ele faz. É isso que Ele quer de cada um de nós que fazemos. E o que aconteceu em Marcos 16, 18? Um mistério avivado. Então é isso aí, irmãos. Então, já dei um resumo para vocês da palavra, já ensinei para vocês o que quer dizer a lição de hoje. Então agora vamos direto para o livro. Lição 5, 29 de janeiro de 2023, o avivamento na vida da igreja. Esse é o tema de hoje. Texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. Verdade prática. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamento por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais.
Glória a Deus, aleluia. E vamos falar sobre a leitura bíblica em classe. Atos 2, 1 a 13. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em verdade estavam habitando judeus, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmaram-se e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua, e em que somos nascidos, portos a medo, helenitas e a que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponta e Ásia e Frigia-se, Panfiliar, Agito-se a portes de Líbia, junto a Cirene, e forasteiros é isso mesmo, né? Forasteiros romanos. Forasteiros romanos, Judéia, como prosélito, e acrescentem-se, e oravam todos os temos ouvido em nosso própria língua falar das grandezas de Deus. Todos maravilham e estavam suspensos, dizendo para os outros: o que é isso? Dizem o outro, zombando, dizem estão cheios de moço. Amém. Amém. Comentários. Introdução. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e encaminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nessa lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo, analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Passou ali o tópico. Batismo e Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo, a passar pela experiência da salvação. Mas aqui também é. Vai entender aqui também. Batismo do Espírito Santo é público, alvo, chamado, abrangente, Jesus, condições para receber o Espírito
Santo a passar pela experiência da salvação e, sendo necessário, arrepender-se e crer no Evangelho. Mateus 1:15. Pois sem arrependimento é fé, não há salvação. Segundo, condições: obedecer a Deus após nosso arrependimento. A fé deve apresentar fruto digno. 5. Não vou controlar não, aí não vai. Finalmente, terceira condição: santifica-se, pois sem santificação ninguém verá Deus. Hebreus 12:14. Esse é chamado de Jesus, e para todas as pessoas ele entendesse a experiência do batismo no Espírito Santo. A presença para todos os salvos. A vós aos primeiros. A vós aos primeiros recebereis essa manifestação sobrenatural do Espírito. Amém. Foram os discípulos que, salvos, se reuniram no cenáculo para preservar em oração. Atos 1:12-14. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. Atos 2:1. E, de repente, o Espírito foi derramado sobre todos os que estão reunidos e assentados na casa. Atos 2:1-2. Ao final do segundo capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2:39. Assim, o texto bíblico atesta a abrangência temporal e perene da promessa. O batismo do Espírito Santo é para todos os salvos em todas as épocas, culturas e geografias. O engano dos sensacionalistas. O engano do sensacionismo a uma corrente da teologia reformada de algumas igrejas históricas que afirma o que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Amém. Amém. Os dons do Espírito Santo. Apenas para os dias apostólicos. Uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão,
Já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento e principalmente o livro de Atos mostra com detalhes que o batismo do Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo do Espírito Santo já eram salvos, e que os dons espirituais transbordaram nos limites da Igreja Apostólica. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo do Espírito Santo com evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da Igreja. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas e geografias em que haja um salvo em Cristo. No tópico 2, dinamismo da Igreja Apostólica. Aqui. 2. A igreja, depois do pentecostal, os sinais do poder de Deus. A igreja nasce avivada do ponto de vista histórico. A igreja possui a exercer no dia de Pentecoste, e isto ocorreu sobre a atuação direita do Espírito Santo, e a igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pelo descido da glória divina. Aqui eu estou quando falar. Ezequiel? Êxodo 40, 34 e 35. A igreja foi consagrada pelo descida do Espírito Santo. Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Amém. A igreja, depois do Pentecostes. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismo. Atos 2, 41. Os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecostes, a Igreja Apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Atos 2, 4 a 2. Havia também temor, sinais e maravilhas. Atos 2, 43. Além de cuidado especial para com os irmãos carentes. Atos 2, 44, 45 e o 4, 32 e 33. O avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas. Primeiro, a espiritual, piedade, palavra e oração. E 2, a social, que é comunhão que supre a carência. No tópico 3, um ministério ungido para os dias atuais. Glorifica a Cristo. Não é aqui? Glorifica o Cristo e o ministério. O meu está diferente. Tá. Desde a hora que você começou, eu vi que o seu tinha diferença no meio. Está diferente. Desde a hora que você começou.
está diferente não. Só que tinha que ter dado aqui, agora é aqui. Olha aqui. Essa fez secular. Tá certo. É um ministério de. Não, você falou aqui, eu te vi aqui, ó, o 2. A igreja depois do Pentecoste. Aí depois passou. Aí. O ministério de. Para o dia atual, na unção do Espírito Santo, a pregação de Cristo deve ser acompanhada de poder, sinais, milagres, e esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação, de vida, para Jesus expulsar demônios, imposição de mão, cobre os enfermos, para serem curados, conforme Jesus declarou que aconteceria. Marcos 16, ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo e indispensável a missão da igreja neste dia. Autenticado por Deus. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Marcos 16, 20. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. Agora eu vejo. Glória a Deus. Glorifica a Cristo. Ungido pelo Espírito Santo, glorifica a Cristo. E não homem, não por acaso nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo e glorificá-lo João 16, 13 e 14. Assim, todas mensagens do Evangelho, atividades sobre a direção do Espírito Santo, deve glorificar Cristo aos Coríntios, apóstolos, assim que mais o que? Bebei ou façai outra, qualquer coisa, fazei todos para a glória de Deus. Agora que eu não sei falar. 1 Coríntios 10, 31. Deus em Cristo, e que deve ser glorificado a partir do nosso ministério, instrumentalidade da obra do Senhor. Amém. Conclusão. A Igreja Apostólica nasce sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de suas histórias, aprendemos que a razão do seu êxito não foi conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi o unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. O obreiro, Deus deu unção para ele. É para orar, é para curar,
é para chamar almas. É isso que Deus ungiu. É isso que deve ser feito. Para curar, para tirar vergonha. Curar, expulsar demônios, levar a palavra de Deus, o amor ao próximo. É isso que Deus quer de cada um de nós. E agora vamos rever o conteúdo. Primeiro aqui, pastora, qual é a primeira condição para alguém receber o batismo no Espírito Santo? Qual é a primeira condição? A primeira condição é ser humilde, é buscar ser humilde, ter fé, ser amigo, crer, obedecer o pastor, que é o nosso líder, né? Obedecer e fazer tudo o que Deus, como diz, fazer tudo da vontade de Deus, com humildade, com educação, né? Igualdade, sem do obreiro, né? Tratar as pessoas como ele mesmo, tratar bem as pessoas igual ele mesmo. Não devemos levantar falso testemunho, não devemos mentir, nós temos que falar a verdade, nós temos que ser corajosos, nós temos que ter fé e ser corajosos. É verdade. Aí depois de passar por essa experiência da salvação, ele deve bater no Espírito Santo. Sim, sim. Aí vai ser batizado com o Divino Espírito Santo. E 2, o que defende e o que defende o cessacionismo? O que defende? O que defende o cessacionismo? Cessacionismo é uma corrente de teologia. É a teologia. O que defende a teologia? A teologia é formada. A humildade? O que defende aqui, algumas igrejas históricas afirmam que os dons espirituais cessaram na vida da igreja, acabaram. É isso que ele na Pouca fé, né? aquelas igrejas, né? É pouca fé. As pessoas andam com pouca fé, os irmãos. Na igreja, na teologia reformada. Porque para existir isso aí, nós temos que ter fé. Tem que ter fé. Tem que ter Para que fé. isso possa acontecer. Isso. Para que o Espírito Santo possa ser renovado. E buscar, jejuar. Né? E 3, a partir de quando a igreja passou a existir sob o ponto de vista histórico? Quando a igreja passou a existir? Do ponto de vista histórico. Foi a partir do Pentecostes, a partir de que começaram a pregar sobre Deus, sobre Jesus. Aí começou a existir. Foi a partir do Pentecostes. E 4, como era caracterizada a pregação da igreja apostólica depois do Pentecostes? Também. Veio pregar, buscar, veio pregar a fé. É isso aí também. Porque, porque depois do Pentecostes, a igreja pregava já em nome de Jesus. Sim. Já tinha mais autoridade. Sim. O nome de Jesus fazia milagres. Mas no nome de Jesus, que Jesus que fazia. Ele era o intercessor. Só era o nome dele. Era só o nome dele. Só no nome dele fazia milagre. E o 5, quem deve ser glorificado na obra do Senhor? Como é que é? O 5, quem deve ser glorificado na obra do Senhor? Senhor. É o Senhor. Porque ele que tem que ser glorificado. É verdade. Nós glorificamos ele e ele recebe, ele tem que ser glorificado. Ele que deve ser glorificado. Então, Justamente. Deus, na realidade, é Deus em Jesus. Justamente. Deus em Jesus que deve ser glorificado. É o Senhor Deus. É o Senhor Deus. Ele que deve ser glorificado. A gente pregamos. Nós falamos e ele recebe. E ele recebe. Ele que tem que ser glorificado. É Ele que está nos usando.
Ele usa para ser glorificado. Exatamente. Ele usa nós para ser Então é glorificado. ele que tem que ser lembrado nessa É. hora. Espero que espero que todos tenham gostado dessa aula. Agradeço a Deus por essa aula dominical. Deixa um like aí. Deus que venha abençoar a cada um que deixou o seu tempo para poder estar aqui aprendendo conosco. Deus que abençoe.